Oi, oi, aluno da segunda série. Eu vou fazer a resenha crítica do livro A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro foi publicado pela editora, essa edição específica, que eu peguei, tem várias. Eu peguei da editora OAE, quinta edição, publicado em São Paulo em 2015. Lembrando que o livro, na sua forma original, foi publicado em 1844. 94 páginas, formato 14 por 21. Agora falando do autor. O Joaquim Manuel de Macedo foi jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo, memorialista. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, em junho de 1820 e faleceu no Rio de Janeiro em abril de 1882. Ele foi formado em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Ele clinicou durante algum tempo e no mesmo ano da formatura, em 1844, ele publicou A Moreninha, um livro que deu a ele uma fama grandiosa e instantânea, por ter sido uma verdadeira revolução literária, inaugurando o romance nacional. Alguns estudiosos consideram que a heroína do livro é uma homenagem clara da namorada do Joaquim Manuel de Macedo e que se tornou sua mulher, Maria Catarina de Abreu Sodré. Essa mulher era prima irmã de Álvares de Azevedo, outro poeta, escritor famoso do romantismo brasileiro. Em alguns momentos, ele apareceu escrevendo poema, romance, mas na verdade toda a fama desse escritor se deve à obra A Moreninha. Agora falando do livro em si, do romance, da história, que é muito bonita. Fazendo um resumo agora da história. A história do livro A Moreninha apresenta 4 amigos, estudantes de medicina, que resolvem passar um final de semana na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E eles acabam apostando que o Augusto, que era inconstante no amor, que não conseguia ficar apaixonado por mais de 3 dias pela mesma mulher, que se ele se apaixonasse e essa paixão durasse mais de 3 dias, ele teria que escrever um romance sobre essa historinha de amor. Porque ele era inconstante no amor, costumava não se apaixonar, porque ele era infiel a todas e essa infidelidade, no fundo, tinha um lado bom. Ele queria permanecer fiel a uma única mulher. E aí é que está o mistério da história, que eu não vou contar para você, que é a graça da história do livro. Quero muito que você leia. É uma historinha dita Água com Açúcar, romance de mulherzinha ou Água com Açúcar, porque termina tudo bem, mas é muito interessante. Foi feito novela na Globo desse livro, foi feito filme muito famoso, interpretado pela Sônia Braga, que na verdade esse filme é uma comédia musical romântica. Indico muito também essa comédia musical romântica, vou deixar também o link depois para quem quiser assistir, tenho certeza que vai se divertir muito. E realmente é muito interessante a história. Ok? E agora fazendo uma crítica. Esse livro tem uma linguagem simples, é muito indicado para pessoa de qualquer idade, é do romantismo, né? É para aluno da segunda série,
terceira série, mas nada impede que alunos até do ensino fundamental, devido à inocência, à simplicidade na linguagem do livro, né? Ele tem poucas páginas, também é um livro rápido de ser lido. O estilo do escritor é detalhista, mas não é cansativo. O livro tem momentos de sarau, de música, fala de... É muito daquele século XIX romântico, dos saraus, dos bailes, de recitar poema. Então é bem interessante mesmo. Cronologicamente falando, esse não é o primeiro romance romântico brasileiro. O primeiro foi O Filho do Pescador, publicado em 1843 por Teixeira e Souza. Só que a obra recebeu críticas e por isso convencionou-se chamar A Moreninha, que foi mais aceito pela sociedade, foi um livro mais interessante. Convencionou-se pelas críticas que O Filho do Pescador recebeu, do Teixeira e Souza, convencionou-se chamar A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, como o primeiro romance romântico brasileiro, mas cronologicamente falando, um ano antes, né, por ser em 1843, foi o livro do Teixeira e Souza. O livro, algumas pessoas criticam o livro por ser simples, ser um romance água com açúcar, mas a segunda metade do século XIX vivia isso, né, esses costumes da vida familiar. Então o livro realmente deixou bem claro, né, a intenção e teve muito êxito na literatura. Vale muito a pena ler esse livro, né, que ele mostra o lado que parecia uma coisa ruim, né, a atitude do personagem, mas na verdade tinha uma coisa romântica muito bonita por trás de toda a atitude dele. Certo? Por hoje é só. Até a próxima aula.